Ainda aqui diretamente do Maracanã, vamos chegando com mais informações acerca da sequência do Fluminense no ano, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, a gente fala aqui primeiro sobre, eu já fiz uma análise sobre o jogo, aquela análise mais cabeça quente ainda, né? Pensando muito ainda no que enfim, analisando mais o campo ali de acordo com o que eu vi aqui do Maracanã. Mas a gente fala agora sobre informação, e a informação é importante, informação que tem que ser falada aqui, que é, na verdade, do nosso setorista Thiago Silva. Praticamente isso. Explicando pra galera, a gente tá aqui no Maracanã, após o jogo sempre tem a zona mista. O que é a zona mista? É uma zona onde passam repórteres, dirigentes, treinadores, jogadores. Normalmente, né, é uma zona dessa maneira, assim, uma área do estádio que todo mundo pode frequentar, e lá você faz entrevista com o jogador. Aqui no Maracanã é um negócio meio de maluco. Aonde os jornalistas ficam, só passa jogador se a assessoria trouxer. Eles trouxeram o Thiago Silva foi dar entrevista após o título, assumiu a postura de capitão, né, após um título, não, melhor, após um vice-campeonato. Apareceu para poder dar explicações. Dentro de uma das perguntas, o Thiago Silva deu uma declaração que chamou muita atenção, vou rodar aqui inclusive daqui a pouco, que foi sobre o Gabriel Fuentes. No jogo, ele chega a falar, tá respondendo uma pergunta direcionada a um determinado assunto, e ele fala, o Gabriel Fuentes também, uma lesão muito complexa, é quase um grau 4 de tão preocupante que é. Eu vou rodar aí agora para você ver a declaração do Thiago Silva. Numa crescente, a gente acabou o ano muito mal, né? Nosso ano passado foi muito ruim, assim. E o lado bom é de você botar o Fluminense novamente numa final. Infelizmente, as pessoas só olham a equipe que é campeã. Nós tivemos muita dificuldade para classificar o time, iniciando depois, assim como Flamengo, Botafogo e Vasco, os grandes do Rio. E aí, quando você se dá conta, você com o time misto não conseguiu ter os resultados bons, você tem que acelerar o processo de uma pré-temporada, né? Que na Europa esse Carioca é a nossa pré-temporada para o ano todo, e a nossa pré-temporada aqui no Brasil a gente tem que competir, né? Isso fisicamente te destrói um pouco, assim, principalmente no início de temporada. O Fuentes teve uma lesão grave, né? Quase grau 4, se eu não me engano, não estou aqui para falar, não sou doutor, mas uma lesão bem grave para o início de temporada. Então acumulou muitos jogos com esse processo que a gente teve que adiantar, mas eu vejo um futuro promissor para a gente. Botar o Fluminense novamente numa final, como eu falei, isso te dá um algo mais, por mais que as pessoas só olhem para o lado de lá, para o campeão. Assim é no mundo todo, não é só aqui no Brasil. Mas a gente tem que levantar a cabeça, seguir em frente, continuar trabalhando. Tem uns dias aí nessa data FIFA para poder descansar e trabalhar o próximo jogo, que já é o Fortaleza fora de casa, um time muito forte. Pois bem, depois dessa declaração, pegou todo mundo de surpresa, porque quando você olha, você pensa, cara, o Thiago Silva, tá aqui um capitão do Fluminense falando, foi uma lesão de quase grau 4, o jogador vai ficar fora há muito tempo. Pra galera entender, lesão muscular ela é dividida em grau 1, 2 e 3, não existe grau 4, por isso que ele fala quase, né? Grau 1, normalmente em 2 semanas o cara pode até já voltar a jogar, enfim, é uma lesão mais rápida, só ali, uma lesão um pouquinho bem mais leve. Uma lesão de grau 2, já inspira mais cuidados. E uma lesão de grau 3, que foi, por exemplo, mais recentemente a que o Alexander teve, a que o Caio Paulista teve, isso normalmente para um jogador por 2 meses, até ele voltar a treinar. Na maioria das vezes, os jogadores ficam entre 2 e 3 meses fora. O que faria com que o Gabriel Fuentes, nesse momento, voltasse basicamente para o Mundial. Ficaria fora do mês de março até o meio de abril, até o mês de maio, até o mês de junho. Voltaria praticamente para o meio de junho, uma lesão de grau 3. E quando o Thiago Silva fala em quase grau 4, você está basicamente pegando uma machadinha e cortando a perna do Fuentes, os músculos da perna fora. Obviamente estou exagerando aqui, mas a lógica é meio que essa, uma lesão muito extremamente grave que preocuparia para o ano inteiro. E baseado no desempenho do René até agora e no desempenho do Fuentes até agora, ninguém quer isso. Né? Além de toda a saúde do jogador, a gente tem a questão técnica também. O Fuentes tem sido um dos melhores jogadores do Fluminense até agora, mais regulares dentro do ano. Porém, depois dessa fala do Thiago Silva, a assessoria do Fluminense, nosso repórter Rafael Siqueira estava lá embaixo, trouxe a informação de que, depois dessa fala do Thiago Silva, ele já foi todo mundo noticiando e tal, questão do quase igual ao Croato, preocupação total com o Fuentes. A assessoria do Fluminense veio correndo e falou, olha, o que ele falou não é verdade não. O Thiago Silva falou não é verdade o negócio de grau 4 não. A lesão é de grau 2. Inclusive ele está andando, se fosse de quase grau 4 ele não estaria andando. E passou essas informações. Bem, isso é informação oficial do Fluminense, da assessoria, e tem a fala do Thiago Silva.
aí é aquele negócio. O nosso dever aqui é o quê? Trazer a informação para você e interpretar. O que eu estou interpretando? Que um capitão do time veio dar uma entrevista, talvez tenha ficado surpreso com algum exame, com alguma coisa, e soltou isso numa fala, numa entrevista. E do outro lado, a assessoria do clube que veio tentar ali amenizar um negócio, mas pode ser que a informação seja verdadeira. Um fato é, em algum momento o Fuentes preocupou muito, e o segundo fato é, tudo isso seria muito tranquilo se o Fluminense divulgasse grau de lesão. Era muito simples, era divulgar grau de lesão. Ninguém está pedindo tempo de retorno, porque isso varia muito. Mas divulgasse grau de lesão. Se tem a definição do grau de lesão, divulga, pô. Quando divulgar que teve um estiramento, teve uma lesão, rompimento, divulga. As informações um pouco mais detalhadas ajudam. E o terceiro fato é o seguinte: Gabriel Fuentes não volta a jogar na estreia do Brasileirão, né? Pela preocupação que se tem, ainda que seja o grau 2, né, que é o mais tranquilo, entre aspas, agora passado pela assessoria do Fluminense, a gente está falando de uma volta e perde a estreia da Sul-Americana também, que já é 2, 3 dias depois da estreia do Brasileirão. Vamos ter René aí durante um tempo, tá? Já fique sabendo disso. Bem, outras informações que a gente traz aqui no pós-jogo, ainda sobre o jogo contra o Flamengo. Eu falei um pouco na minha análise lá sobre o abraçar a mediocridade, né? De como o Mano Menezes optou por essa maneira, mas a gente fala aqui também sobre a única esperança para mim de taça efetiva no ano, que é a Copa Sul-Americana. O Fluminense em sorteio nessa segunda-feira da Sul-Americana, inclusive vai passar aqui no Raiz Tricolor, tá? A gente vai ter aí uma live especial sobre o sorteio da Sul-Americana na segunda-feira, a partir das 8 da noite. É o sorteio, a gente começa um pouco mais cedo, começa ali por volta das 7 horas da noite. 7 horas, na verdade, 7 em ponto, a gente já começa falando tanto no rescaldo de hoje, vai ter um collab ali com o Jornada, né, KTO 1902. E aí, enfim, cara, a nossa chance de título é essa. E quando eu fui rever a coletiva do Mano Menezes após o Fla-Flu, algumas coisas ficaram muito claras. Em especial, essa primeira resposta aí, eu já vou emendar em outra direto, que é basicamente o Mano Menezes deixando claro que tudo que foi tentado ele fez, e que, da forma como era a estratégia de jogo, que é como ele abre a resposta já falando, nossa estratégia de jogo era: o Fluminense tinha pouquíssimas chances de sair campeão mesmo. Olha aí só a resposta. Do lado, tem bastante jogadores de seleção. Aliás, raros são os jogadores que estavam dentro do campo, que iniciaram o jogo, que não são de seleção. Dito isso, eu acho que dá para a gente bem claro o grau da dificuldade que era a final para a gente. Precisávamos nos superar muito, fazer jogos perfeitos. Acho que a gente errou um pouco no primeiro jogo, fez um primeiro tempo hoje abaixo, bem abaixo, mas não porque queríamos, porque não conseguimos, ficamos encaixotados na nossa saída de coça. Podíamos ter feito melhor, tanto que no segundo tempo fizemos melhor, mas não foi o suficiente para reverter uma vantagem que o Flamengo construiu no primeiro jogo e com méritos conseguiu conquistar o título do Campeonato Carioca de 2025. A gente fez o máximo que a gente podia até agora. Acho que diminuímos a diferença em relação ao adversário durante a competição, mas ainda temos uma diferença, e que a partir da entrega dos jogadores, a partir do que eles fizeram em termos de tentar de todas as maneiras resolver os problemas, a partir daí, acho que se estabelece um alicerce importante para a gente crescer. Eu acho que esse time tem um potencial de crescimento bastante grande. A gente escolheu um meio-campo que em outras vezes nos deu a segurança que no primeiro momento do jogo a gente precisava ter. A estratégia do jogo era, primeiro, não deixar o adversário ampliar, porque tinha uma vantagem, e depois de não deixar, a gente, na segunda parte do jogo, propor um jogo mais ofensivo, como fizemos no intervalo com o 0-0. Quando o Mano Menezes fala fizemos o máximo que era possível, e ele considera que o máximo que era possível envolvia segurar o Flamengo no primeiro tempo e sair para o jogo e fazer a primeira mudança efetivamente, trocando esquema e partindo para cima aos 40 do segundo tempo, a gente considera que ele só acha impossível as coisas nesse nível mesmo.
Eu confesso que eu não sei se quando a gente partiu pra cima, a gente tomou 2 gols. Era pra ter saído mais, eu não vou me contentar com um vice-campeonato pro Flamengo. Não tem como eu me contentar. Eu não me contentei em 2020, eu não me contentei em 2021, não vou me contentar em 2025. Com um investimento muito maior. O fato é que o Ganso faz muita falta. Faz. Tiraram o Mano Menezes, do Mano Menezes o Paulo Henrique Ganso. Tiraram do Mano Menezes o Cauã Elias. Tiraram do Mano Menezes jogadores que no ano passado foram importantes. Mas até quando a gente vai lamentar o Paulo Henrique Ganso? Até quando a gente vai viver de um time que não existiu? O time de 2025 com o Paulo Henrique Ganso não existiu em momento nenhum. Existiu o time de 2024, que também tinha o Diogo Barbosa, que também foi embora. Que também tinha o Cauã Elias, que também foi embora. O time de 2025 com o Cauã Elias chegou a existir em algum momento, você pode lamentar. O do Ganso não. E a gente não sabe exatamente quando o Ganso volta ainda na prática. O Fluminense dá o prazo, para isso o Fluminense dá prazo, para lesão não, mas dá prazo para segunda rodada do Brasileirão, mas a gente não tem certeza. A gente não sabe nem se volta, né? Deus me livre disso, mas a gente não sabe. E aí até quando a gente vai pensando nisso? O Mano Menezes na coletiva chega em um determinado momento falando que agora ele vai ter. Ele cansou de repetir que o Lima era a melhor opção para poder jogar na vaga do Paulo Henrique Ganso. Aí agora ele já disse que vai ter a estreia do Lescano, vai ter o Lescano. Enfim, acho que o Lescano vai para a seleção paraguaia agora, volta para o jogo contra o Fortaleza, ou seja, vai ter menos tempo ainda de treinamento. O La Vega a mesma coisa, o La Vega já vem treinando há 20 dias, né? Voltou agora, vai para a seleção uruguaia para complementar treino, né, naquela convocação na prática, mas enfim, ainda assim também fica fora dos treinamentos. O Fluminense deve utilizar essas 2 próximas semanas, né, principalmente essa primeira semana, para poder distribuir folgas para os jogadores e falar, pô, Gabriel, tá premiando o vice-campeonato? Não, é porque na segunda semana tem já um volume maior de treinamentos, porque simplesmente de 29 de março, que é quando estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, até o jogo contra o Mamelodi Sundowns, se eu não me engano, que é o terceiro jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, né, do Mundial, o Fluminense não tem nenhum descanso, nenhuma rodada, não, nenhum meio de semana. O Fluminense joga simplesmente todos os quarta e domingo, terça e sábado, quinta e domingo, todos. Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Brasileirão, e tem o Mundial depois. Então, como o Fluminense provavelmente com muitas viagens não vai ficar devendo, entre aspas, folgas, né, ele adianta umas folgas agora, dá tranquilidade pro jogador para depois vir na sequência. A gente precisa melhorar. O Mano Menezes confia que a gente vai melhorar. A gente está evoluindo. O problema é que quando o máximo que era possível é tão baixo. Isso que me incomoda. Tamo junto, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Até a próxima. Valeu!